Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma, seja aí muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje a gente vai tentar aqui trazer um pouco de informação para você sobre um tema muito recente. No final do ano passado foi votada aí a reforma tributária, votada e aprovada aí pelo Congresso Nacional, e agora a gente precisa entender o que é que essa reforma, afinal, traz de prático para a sua vida, né? Para você aí no seu dia a dia. E a gente vai conversar aqui com dois especialistas aí na área, o Cláudio Amitrano, que é diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Cláudio, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Olá, Leandro. É uma satisfação muito grande estar participando do programa. Olá, Guilherme. Também satisfação estar contigo aqui. Estou à disposição para vocês. O Cláudio aí já adiantou, a gente recebe também o Guilherme Amaral, que é coordenador do curso de Direito da UNG. Guilherme, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigado. Muito obrigado, o prazer é sempre meu. Prazer falar com você, Leandro, debater com você, Cláudio. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa reforma tributária que muda aí impostos, né? Substitui aí 5 impostos por 2, tenta dividir melhor entre estados e municípios, tenta terminar com a guerra fiscal e traz aí algumas outras coisas interessantes. Primeiro eu queria saber do Cláudio, como é que você viu esse texto que foi aprovado? Evidentemente que falaremos das leis complementares aí com o apoio do Guilherme, mas como é que você viu esse texto que foi aprovado e como é que você acha que isso pode funcionar na prática para a pessoa comum, para o cidadão comum do dia a dia? Bom, Leandro, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho que a reforma tributária é um grande avanço para a sociedade brasileira, né? De fato, nós temos um sistema tributário muito complexo, né, muito difícil de operar, com características regressivas, ou seja, que incide mais sobre os mais pobres proporcionalmente do que sobre os mais ricos, que gera distorções na alocação de recursos e que, portanto, afeta negativamente o funcionamento da economia. Então, acho que a reforma foi um grande avanço para a sociedade brasileira. Acho que tanto o Executivo Federal quanto o Congresso Nacional estão de parabéns por terem conseguido aprovar, depois de tantos anos de discussão, em 2023 a reforma. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa ter claro. Acho que é um aspecto muito positivo desse ano que passou. O que a reforma nos diz? A reforma faz com que a gente transite de um sistema extremamente complexo, com muitos impostos, mas, sobretudo, com muitas alíquotas diferenciadas entre entes das unidades federativas, para um sistema mais simples, com apenas 3 tipos de impostos, basicamente. A CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de natureza federal, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai funcionar mais ou menos como o antigo ICMS, e que é de natureza, que incide sobre o que é de responsabilidade de estados e municípios. Então, ele é uma mescla ali entre o ICMS e o ISS, e um imposto seletivo, que, na redação final aprovada pelo Congresso Nacional, assumiu uma característica extrafiscal, né? Então, a gente vai ter aí 3 tributos, o que facilita muito a vida dos consumidores, das empresas. Então, acho que esse é um aspecto extremamente importante. E por que essa simplificação tributária é importante? Primeiro, porque as empresas e os consumidores passavam muito tempo, as empresas, por exemplo, muitos dias do ano, apurando tributos, né? Então, para fazer face às suas obrigações com o fisco, as empresas gastavam um tempo excessivo. Então, acho que essa é a primeira coisa importante. Simplicidade é bom para o funcionamento da economia. E, sobretudo, previsibilidade, o que a reforma tributária também traz. Um outro aspecto importante, e que eu acho que o cidadão comum, à medida que a transição para o novo sistema tributário se der, o cidadão comum também vai perceber, diz respeito a 2 características importantes do novo sistema tributário.
A primeira é que você sai de um sistema centrado na origem para um sistema centrado na cobrança no destino. E essa é uma transformação importante que alinha o Brasil com as boas práticas tributárias internacionais, né? Um outro elemento também muito importante é que o imposto que antes era obscuro para o cidadão e para as próprias empresas, porque era um imposto encadeado que se incidia sobre diversas etapas do processo produtivo e que não era claro no produto final quanto efetivamente cada produto incidia de imposto. Esse imposto agora ele é cobrado por fora. Então, o cidadão e as empresas terão a capacidade de identificar claramente quanto está sendo tributado em cada bem ou serviço. Então, esse é um elemento fundamental, e aí eu diria não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da relação do Estado para com a sociedade. A sociedade precisa saber claramente o quanto ela é tributada, assim como também precisa saber claramente quanto o Estado gasta, no que gasta, como gasta. Então, acho que isso é um avanço do ponto de vista da relação do Estado com a sociedade. Perfeito. E até para evitar, você colocou bem aí, a tal da bitributação, né? Porque se tributava quando começava a fazer o produto, quando repassava para o atacado, para o varejo, ia indo, e aí você ia tributando cada vez mais. Ô Guilherme, me fala um pouquinho o que você achou também dessa reforma, do texto, enfim, da parte de legislação, o que você achou? Achou válido, achou bacana? Do ponto de vista do direito tributário, né, foi um avanço enorme. Na verdade, estamos 40 anos falando em reforma tributária e, finalmente, a gente, depois de muitas pequenas transformações do nosso sistema tributário, a gente está fazendo uma simplificação. Eu acho que o professor Cláudio falou muito bem, é um avanço, especialmente porque o nosso sistema ele se caracteriza por ser extremamente regressivo. E é curioso, porque do ponto de vista do direito tributário, na Constituição, que nós temos uma parte da Constituição que é a Constituição tributária, a gente diz que é um princípio tributário nosso constituir um sistema que seja progressivo. O que é isso, né, para simplificar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte? É a ideia de que a gente tem que cobrar mais de quem tem mais capacidade tributária, de quem tem mais condição de pagar imposto, de quem tem mais condição de pagar tributo, e pagar menos e cobrar menos de quem tem menos condição. Na verdade, a gente sempre fez o contrário, especialmente no que tange aos tributos relativos ao consumo. E, de fato, a gente acabava fazendo bitributação, se não várias tributações sobre tributações, a ponto de o tributo no Brasil não ser alto em sua quantidade em relação ao PIB, mas ser extremamente alto para a população mais carente em proporção ao salário que essas pessoas têm. Então, esse eu acho que é o grande avanço que esta reforma tributária nos traz, do ponto de vista jurídico, de estar mais de acordo com o texto constitucional e constituir um efetivo avanço social, ainda que não seja nada extremamente, uma transformação extremamente radical, mas uma transformação do ponto de vista da simplificação do sistema tributário como um todo. A gente fala disso porque, assim, é óbvio que o tema é relevante e quando se aprova isso e se noticia muito, né? Claro, todos os seus veículos fazem lá suas reportagens e quem consegue ter acesso e quem consegue fazer a leitura vai tentar entender aquilo lá que, na verdade, também não é assim tão simples, né? Às vezes fica um pouco complexo. Mas o cidadão médio, ele ouve falar em reforma tributária, ele acha que ou ele vai pagar menos imposto ou o preço das coisas pode diminuir, pode começar a cair, pode mexer em juros, inflação, enfim. Porque isso fica no ideário, na idealização popular, fica no imaginário popular.
E aí eu pergunto, Cláudio, então, por isso que eu insisti, o que de prático o cidadão médio vai tirar dessa reforma, assim, num curto prazo ou num prazo imediato? Porque a gente sabe, e depois quero perguntar para vocês o que vocês acham do prazo de implantação, né, que é médio e longo, na verdade, mas a curto e médio prazo, o que o cidadão comum vai sentir de diferença na vida dele? Olha, Leandro, a curtíssimo prazo, a diferença é muito pequena, porque, como você bem disse, existe um período de transição relativamente longo para a implementação da reforma tributária. E esse período longo é extremamente importante para que se assegure, de um lado, que tanto o governo federal quanto estados e municípios não tenham perda de arrecadação. E por que é importante que estados e municípios não tenham perda de arrecadação? Porque a magnitude da arrecadação condiciona o volume de prestação de serviços públicos que são oferecidos pelo Executivo Federal, pelos estados e municípios. Então, essa é a primeira questão importante a ser esclarecida, né? Um outro elemento importante é que os dois sistemas tributários, no curtíssimo prazo, eles conviverão, né? Alguns impostos serão substituídos ao longo do tempo, outros mais rápido, outros um pouquinho mais lentamente, mas isso também assegura, né, que o governo faça a calibragem correta da tarifa de referência. E isso é muito importante justamente para assegurar a carga tributária. Eu gostaria, antes de falar um pouquinho do que muda na vida do cidadão imediatamente, falar de algumas características dessa reforma. Então, eu só vou pedir, Cláudio, para você ser um pouquinho breve, porque a gente já está quase terminando o primeiro bloco, então se você puder resumir um pouquinho, eu agradeço, tá bom? Muito rapidamente, além de reduzir de 5 para 3 tributos, sendo um extrafiscal, que é o imposto seletivo, que é um imposto que penaliza o meio ambiente, a agressão ao meio ambiente, por exemplo, né, atividades poluidoras, a reforma tributária ela tem regimes específicos e diferenciados. O regime diferenciado, são vários regimes diferenciados, eles prevêem a redução da alíquota de referência em até 100%, por exemplo, para a cesta básica nacional. Isso é algo que vai ter uma incidência muito significativa para o cidadão comum. Então, produtos da cesta básica nacional vão ter isenção de 100%. E alguns outros produtos que também têm regime diferenciado terão redução da alíquota de referência de até 60%, o que também vai afetar a vida do cidadão comum. Tá? Um aspecto importante da reforma diz respeito ao cashback, né? É a possibilidade de que o cidadão receba de volta em alguns produtos aquilo que ele pagou de imposto. Então, isso também vai afetar diretamente a vida do cidadão. Principalmente os de menor renda. Guilherme, quando a gente ouve o Cláudio falar aí na cesta básica, que pode ter aí até 100% de não ter essa alíquota, né? Ou seja, zerar ali a alíquota para os impostos da cesta básica, só que depois vai ter que ser criada essa cesta básica e os produtos vão ter que ser colocados lá por projeto de lei, né? Por decretos, enfim, ou por leis complementares, que é o nome que está se dando a isso. Então, são várias outras leis que vão ter que nascer e surgir para regulamentar essa lei maior. Como é que, como jurista, você vê isso? Você acha que, e o governo promete, né, para este ano, se debruçar sobre essas leis complementares. Como é que você vê isso em termos jurídicos? Existe sempre um espaço entre a criação e o planejamento de uma lei, né? Até o momento em que ela efetivamente começa a ter seus efeitos práticos, né? E no caso específico, trata-se de um projeto que, como bem falou o professor Cláudio, ele vai ter uma implementação paulatina. No caso, além da implementação paulatina, ou seja, a gente vai conviver durante muito tempo com dois sistemas tributários, o que existe é que a gente precisa de legislações complementares para poder
dá efetividade para cada uma dessas medidas pretendidas por essa mudança tributária. Então, sim, para cada uma dessas mudanças, o exemplo seu foi um exemplo importante, que é o da cesta básica, você vai precisar dizer quais itens. Hoje em dia já temos alguns itens que fazem parte da cesta básica, mas a gente pode modificar, pode incrementar, pode aumentar o número de produtos, diminuir o número de produtos, e tudo isso dá um resultado completamente diferente para essa mudança. Ou seja, para cada legislação complementar que a gente fizer, a gente pode ampliar, reduzir ou modificar o sentido dessa mudança tributária. Acho muito importante que essa mudança siga no sentido de beneficiar a população mais carente e que siga os caminhos que são norteados pelo legislador quando pensou isso, que é para tentar fazer com que os impostos sejam o mais progressivos possível, o menos regressivos possível, isto é fazer com quem tem menos condição tributária possa pagar menos tributo. Esse é o princípio condutor fundamental. É isso, quer dizer, por mais que tenha sido um ganho essa reforma aí, em que se falava 30 anos atrás, 40 anos atrás, por mais que tenha sido um ganho, antes da gente se empolgar, a gente precisa esperar, aliás, a aplicação dessas leis complementares também, para que aí sim, como o Guilherme disse, continue no sentido de realmente beneficiar quem deve ser beneficiado. Eu vou fazer aqui uma pausa, daqui a pouco a gente volta, a gente vai continuar esse assunto. Eu vou querer saber um pouquinho de vocês, quais os benefícios, o que muda para municípios e estados, principalmente aqui para um município como Guarulhos, por exemplo, como essa reforma interfere ou pode ajudar na geração de emprego e renda, porque essa é uma promessa do governo. Vamos falar também, evidentemente, no imposto seletivo e olha, o que a gente não esperava, né, pelo menos a gente sempre discutia isso, a aplicação do IPVA para transporte aéreo e transporte aquático, principalmente jatinho, lanche, iate. Então a gente vai falar um pouquinho disso depois do intervalo, a gente já volta. Bacana, a Câmara em Pauta está de volta. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre reforma tributária com o Cláudio Mitrano, que é diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, e também com o Guilherme Amaral, que é coordenador do curso de Direito da UNG, e aí também tem que entender de economia para o meio com o que ele trabalha, né, evidentemente. Bom, a gente terminou o primeiro bloco e eu prometi aqui que a gente ia abordar alguns temas nesse segundo bloco. Primeiro, eu queria entender um pouquinho, se vocês podem falar, principalmente o Guilherme, que é aqui vinculado a Guarulhos, mas o Cláudio, que também tem muito conhecimento nesse assunto, sobre o que muda para estados e benefícios com essa reforma, para estados e municípios, desculpa, com essa reforma. O que muda para um município como Guarulhos, por exemplo, em termos de arrecadação ou de transparência no imposto, enfim. O que muda na prática para estados e municípios? Cláudio, pode começar. Bom, acho que a primeira mudança ao longo do tempo que vai se perceber é a extinção do ISS, né, que vai passar a ser o IBS, que vai ser cobrado por estados e municípios. Acho que essa é a primeira coisa. Com relação à arrecadação, os nossos estudos aqui no IPEA não demonstram perdas de arrecadação para municípios como Guarulhos. Então, é bem provável que vocês mantenham a arrecadação tudo mais constante. No entanto, como a reforma é simplificadora e diminui a distorção de preços relativos, a tendência é que a atividade econômica comece a responder melhor à medida que a reforma seja implementada. O que isso significa? Significa maior geração de emprego, de renda para o município de Guarulhos e para o Brasil como um todo. É isso que a gente espera, o crescimento da economia e principalmente a geração de emprego e renda. E aí, Guilherme, para Guarulhos, você acha que muda alguma coisa? Olha, Guarulhos é uma cidade que tem um potencial econômico incrível e temos uma arrecadação também bastante importante. E tem espaço para crescer, né, Guilherme? Tem bastante espaço para crescer aqui. Imenso, exatamente. Acho que tem um espaço imenso para crescer. Por quê? Bom, como todo mundo sabe, a gente tem o maior aeroporto internacional da América Latina, né? Então, é um dos meios que a gente tem de importação e exportação mais importantes do Brasil, né? Então, por Guarulhos, aqui nós temos entrando e saindo produtos o tempo inteiro. A tendência
com a simplificação dos tributos, a gente possa ter um crescimento econômico, e se tiver um crescimento econômico, a geração de empregos e a geração de oportunidades tende a aumentar. Eu concordo com o professor Cláudio, eu acredito que não vai alterar muito a carga tributária no conjunto, mas a simplificação vai certamente estimular os diversos mercados a aumentar a sua interação, e isso pode gerar uma facilitação econômica. Porque a complicação tributária, ela assusta a pessoa que vai atuar em determinado mercado. Certamente alguém que vai importar ou exportar para o Brasil tem medo de atuar aqui porque tem dificuldade econômica. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que trabalham no setor de exportação e importação, e, eventualmente, não é a carga tributária em si que é o maior problema. O problema é a variação constante dela, pelas diversas nuances que a gente fica vítima de um sistema complexo. Então, por exemplo, alguém que importa bolsas da China, se você aumenta ou diminui o tempo todo o valor do dólar, se você dificulta economicamente, diminuindo ou alterando a tributação, diminuindo ou aumentando alíquotas o tempo inteiro, ele não consegue ter estoque, ele não consegue precificar o seu produto, e ele fica desestimulado a atuar nesse setor. Então, eu acho que vai estimular quem trabalha com exportação, estimular quem trabalha com importação, e Guarulhos certamente vai ter um crescimento enorme no seu potencial econômico, mas é algo que vai ser sentido no médio a longo prazo, porque, como a gente está falando aqui desde o início, é uma mudança que acontecerá paulatinamente. Se acontecerá paulatinamente, não é da noite para o dia que a gente vai ver o resultado, coisa que é muito raro, né, no nosso sistema político, a gente fazer algo que a gente só vai plantar agora, mas só vai colher muito tempo depois. Em geral, os políticos gostam de fazer coisas imediatistas, e essas, no geral, para a economia, não são as que fazem as grandes transformações. Talvez essa seja uma transformação que a gente vai sentir os resultados no futuro somente. Bom, é tudo que a gente espera, né? Que a economia volte a crescer e, com certeza, gere aí mais emprego e renda para as pessoas, como disse o Guilherme, como disse também o Cláudio. Inclusive, está previsto aí um crescimento gradativo no PIB, tomara que isso também aconteça. Cláudio, lá no começo você falou um pouquinho do imposto seletivo, antes da gente falar do IPVA aí para os veículos aéreos e aquáticos, mas você falou do imposto seletivo, que na verdade é um imposto que vai ser aplicado sobre produtos que podem aí prejudicar meio ambiente, saúde, cigarro, essas coisas assim. Queria que você falasse um pouquinho mais desse imposto, Cláudio. Esse é um imposto muito importante, Leandro, porque, na verdade, ele vai incidir justamente sobre essas atividades que podem fazer mal tanto à saúde pública, ao meio ambiente, de uma forma geral, né? Na verdade, esse tipo de imposto ele tem uma característica muito importante, porque, normalmente, por exemplo, quem polui não arca com todos os custos da sua poluição, né? Esses custos da poluição eles são distribuídos para a sociedade como um todo. É aquilo que nós, economistas, chamamos de externalidade. Então, é muito importante que o Estado faça com que quem polui, por exemplo, quem provoca um dano à saúde pública, que ele também arque com os custos dessa poluição ou do dano à saúde. E o imposto seletivo faz exatamente isso, né? Ele vai ser incidente para todas as atividades poluentes, por exemplo. Porém, ele não vai incidir, por exemplo, no caso da reforma tributária, sobre exportação de produtos, nem sobre a Zona Franca de Manaus, né? Então, a gente tem alguns detalhes aí importantes, mas acho um imposto extremamente importante, porque os recursos advindos desse imposto podem ser revertidos para a sociedade sob a forma dos mais diversos tipos de programas sociais voltados para a melhoria do meio ambiente, para a melhoria da saúde pública. Ô, Guilherme, se fala muito também em redução ou até fim da guerra fiscal, né? Que na verdade era uma guerra ali entre estados e federação, de que o estado podia abrir mão ali de uma receita, de parte de um imposto, para atrair ali empresas, investimentos, enfim, e aí havia essa competição entre os estados. Agora, com essa aplicação, parece que isso não vai mais acontecer, até porque o imposto vai ser ali meio que fixo, transparente. O que legalmente
pode caber aos estados e municípios para tentar atrair novas empresas depois dessa reforma? Aí cabe ao gestor público atrair não pela tributação, que, na minha opinião, era algo que beirava a inconstitucionalidade, porque, na verdade, a nossa Constituição prevê a paridade entre os entes federativos, né, e que não deveria haver diferenças tributárias, e mais do que isso, prevê a diminuição das diferenças regionais entre as diversas regiões do Brasil. Então, as condições deveriam ser equiparadas, ainda que, eventualmente, alguma diferenciação, como ocorre na Zona Franca de Manaus, ela seja no sentido de promover um novo tipo de desenvolvimento para aquela região, o que é algo importante, que pode continuar acontecendo e será mantida, né? Mas, de fato, aí cabe ao gestor público atrair com infraestrutura, construir estradas melhores, construir acessos melhores para que possam escoar os produtos, para que a pessoa que quer produzir naquela localidade tenha alguma vantagem que não seja uma vantagem tributária. Foi um mecanismo importante para que algumas regiões se desenvolvessem nessa guerra tributária, mas essa guerra tributária me parece que era um caminho, além de beirar a inconstitucionalidade, mas que gerava diversas distorções entre as localidades do Brasil. Acho que é um avanço nesse sentido, mas que cabe agora ao gestor ter um pouco mais de criatividade na gestão pública e uma preocupação, eventualmente, da União, talvez em financiar as regiões menos favorecidas do ponto de vista estrutural, para que a infraestrutura dessas regiões menos favorecidas, por estarem mais longe das grandes cidades, e, portanto, dos grandes públicos consumidores, por estarem em regiões, às vezes, com dificuldades maiores do ponto de vista das condições de eletricidade, das condições de construção, para fazer o financiamento dessas obras, né? Para isso que a gente tem o BNDES, para isso que a gente tem a própria gestão da União de diversos PACs. A gente precisa ter esse tipo de coisa, né? Trabalhos de união entre iniciativa privada e iniciativa pública no sentido de construir no Brasil todo uma infraestrutura interessante para que a questão tributária não seja a questão mais relevante. Acho que assim, na verdade, que se desenvolve, né, o país. A gente espera que é assim que o país se desenvolve. É que eu te perguntei da questão das leis e dos tributos, porque a gente sabe, né, que quando o legislador, o executivo tem interesse, o legislador consegue, por um projeto aqui, um projeto acolá, dar uma volta e fazer aquilo virar ao favor, né, do que for melhor para ele, do mais conveniente para ele, enfim, para aquela situação, para aquele quadro. Então a gente sabe que, como tem muita lei complementar para vir aí, quando o legislador quer, ele dá lá uma voltinha e ele consegue fazer daquele jeito. Por isso que eu te perguntei em termos legais. Cláudio, eu queria ouvir de você também, já que você é o nosso economista especialista aqui, essas reformas prometem mesmo um crescimento do PIB gradativo? Você acha que isso é real mesmo? Sim, com certeza, Leandro. Os nossos estudos aqui no IPEA mostram que a reforma tributária pode produzir um acréscimo ao PIB de 0,5% ao ano, o que pode parecer pouco para o cidadão comum, mas em termos econômicos, na verdade, é bastante importante. E, na verdade, as nossas estimativas aqui no IPEA são bastante conservadoras. É bem provável que a reforma tributária gere um crescimento ainda superior a esse que a gente está prevendo. E por que eu digo que as nossas estimativas são conservadoras? Porque nós não calculamos nas nossas estimativas nenhum tipo de ganho de produtividade. E, na verdade, a reforma tributária irá gerar ganhos de produtividade. Ela tem uma característica muito importante, que é reduzir custo de transação. E isso faz com que a economia tenha ganhos de produtividade. Então, é bem provável que a reforma tributária nos leve para uma trajetória de crescimento mais robusta. Eu queria aproveitar a oportunidade para corroborar com o argumento do professor Guilherme com relação à ineficiência dos instrumentos de guerra fiscal.
de fato, ainda que possa parecer atraente num primeiro momento, você abrir mão de arrecadação para atrair uma empresa, os nossos estudos aqui no IPEA também mostram que a guerra fiscal, em geral, não gerou bons resultados em termos de crescimento. Ela gerou perda de arrecadação, redução do provimento de serviços públicos e não produziu maior geração de emprego e renda. Então, o professor Guilherme está coberto de razão em dizer, olha, o gestor público precisa ser mais criativo, prover infraestrutura, melhorar a qualidade da educação, porque são esses elementos que vão trazer, de fato, crescimento econômico. E ninguém inventou nada, né, Cláudio? Está tudo aí em estudo e em pesquisa, né? Sim, com certeza. Não só aqui no IPEA, várias outras instituições de pesquisa no Brasil têm demonstrado, e até fora do Brasil, que a guerra fiscal é um instrumento muito ineficiente que, eventualmente, em algum caso específico, singular, pode ser mobilizada para o desenvolvimento regional. Mas, em geral, ela não tem dado bons resultados. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu queria ouvir vocês dois sobre esse período de transição que, inicialmente, aí para 2033 é uma fase, depois vai continuando com uma previsão até mais longa. Vocês acham que esse período é muito longo? Daria para essa transição toda dessa reforma ser feita no menor tempo ou não? Ou está de acordo aí para vocês? Olha, eu acho que mudanças tributárias, elas têm que acontecer no tempo delas. Se você deixar muito rápido, a probabilidade de dar alguma espécie de erro e de complicações no curto prazo é enorme, né? Eu acredito que o tempo que o legislador escolheu me parece o tempo necessário. A gente tem que ter o tempo necessário justamente porque a gente não está fazendo algo imediatista, né? A gente não está fazendo embaixadinha para a plateia de estádio de futebol. A gente está tentando construir um novo sistema tributário. Isso aí tem que ter um pouco de paciência mesmo. Na minha opinião, não tem muito jeito. Eu vou concordar mais uma vez com o professor Guilherme. Na verdade, como o nosso sistema atual é muito complexo, é difícil você saber exatamente qual é o impacto disso sobre a arrecadação quando você retira esses impostos. Então, a gradação no processo de transição ela é importante justamente para que o governo possa calibrar a alíquota, né, a tarifa de referência. Então, a gente tem uma estimativa, as estimativas giram aí em torno de 27%, 28%, mas, na prática, a gente só vai saber efetivamente qual é a tarifa necessária para gerar o mesmo nível de arrecadação do período anterior, quando à medida que a reforma for sendo implementada. E aí isso dá margem de manobra para que o governo possa fazer ajustes pouco traumáticos para a sociedade, sem ter que elevar muito uma tarifa ou reduzir demais uma tarifa, o que é muito ruim para o funcionamento da economia. Quando você tem choques tributários assim muito rápidos, isso faz com que a economia se desorganize. Então, me parece que o cronograma de transição ele é adequado e, eventualmente, à medida que se tenha mais segurança de que o nível de arrecadação está garantido, né, esse cronograma possa vir a ser encurtado pelo legislativo brasileiro, sem prejuízo do funcionamento da economia. A gente espera que as coisas andem, porque a gente fala que na teoria é tudo muito bonito, né? A gente espera que na prática a gente também verifique essa beleza toda. Eu vou fazer aqui mais uma pausa, a gente vai para o intervalo, então na volta não esqueci não, eu vou retomar aquele assunto do IPVA e tem algumas outras coisas que vão impactar aí no seu dia a dia, provavelmente o imposto aí sobre causa-mortes, né, o ITCMD, que é muito comum, que o Guilherme deve falar um pouquinho para a gente, tem até mudança em como o IPTU pode ser reajustado daqui para frente também. Então a gente faz uma pausa e daqui a pouquinho a gente já volta. Legal, Câmara em Pauta está de volta. Hoje a gente está falando aqui sobre reforma tributária, sobre o consumo, né? Projeto esse que acabou sendo aprovado aí pelo Congresso no ano passado, no final do ano passado, e agora já vai ser aí colocado em prática, principalmente através de leis complementares que têm que ser elaboradas aí no período de até 180 dias, 6 meses, para poder regulamentar aí todos esses
projetos. E eu queria aproveitar aqui na volta desse bloco e dar aqui um dado para vocês, que é um dado que, infelizmente, é um pouquinho alarmante, né? Mas a gente sabe que o brasileiro acaba pagando muito imposto. Tomara que aí a curto, médio e longo prazo isso mude um pouquinho para nós com essas reformas todas, até porque está prevista também em 90 dias chegar o projeto que vai mexer no imposto sobre a renda, sobre as rendas aqui no país. O Brasil arrecadou entre janeiro e novembro do ano passado cerca de 2,11 trilhões em impostos, né? E no total, até dezembro, até o Natal, foram mais de 3 trilhões, uma das maiores arrecadações aí já vista. Isso foi medido pelo impostômetro, que fica ali em São Paulo. E também, em 2023, para pagar tudo isso, toda essa carga de impostos, o trabalhador brasileiro precisou trabalhar aí, quase 5 meses, 147 dias para pagar esses impostos, conforme o levantamento aí do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Então, quer dizer, a carga continua pesada e a gente espera aí que isso se alivie no decorrer do tempo, ou que, como disse aí muito bem o Guilherme, que seja progressivo e não regressivo, né? Que quem possa pagar mais, pague mais. Por isso que aí foi incluído o projeto para que possa ser cobrado IPVA de carros, de veículos aéreos e veículos aquáticos. É isso, Cláudio? Exatamente, Leandro. E esse é um aspecto muito importante, na verdade, o fato de que nós temos na legislação tributária anterior isenção de tributo para jet ski, jatinho, helicóptero, evidentemente representa uma enorme distorção do sistema tributário brasileiro. Não faz qualquer sentido que produtos como esses sejam isentos de imposto como o IPVA. Então, essa correção é absolutamente fundamental, ainda que ela não seja relevante do ponto de vista financeiro, orçamentário para estados e municípios, ela certamente é do ponto de vista moral. Não faz sentido você tributar um produto que faz parte do consumo de pessoas de baixa renda e não tributar produtos do consumo de pessoas de alta renda. Isso vai contra qualquer teoria, qualquer boa prática internacional em relação à tributação. Deixa eu aproveitar para falar também só um pouco... Posso só falar português, claro, Cláudia, para acrescentar? Isso tem nome, claro. Se chama falta de vergonha na cara. Isso é falta de vergonha na cara. Pois não, Cláudio, por favor. Certamente. Só com relação à questão da arrecadação e do impostômetro que você mencionou, é muito importante também lembrar para o cidadão que os impostos eles são voltados para a prestação de serviços públicos. Então, se por um lado é verdade que a nossa carga tributária é relativamente elevada, se você comparar a prestação de serviços públicos que o Brasil oferece com países assemelhados na América Latina, por exemplo, o Brasil oferece muitos serviços públicos. Nós aqui no IPEA acabamos de lançar o beneficiômetro, que é justamente uma espécie de indicador que mostra o conjunto de benefícios e serviços públicos que a sociedade recebe por conta dos impostos que paga. Então, é muito importante que o cidadão médio tenha consciência disso. Os tributos, eles são feitos para financiar políticas públicas. E o Brasil tem algumas muito importantes, como o SUS, como o próprio provimento de educação básica para uma parcela significativa da sociedade. Então, esses são elementos muito importantes que eu gostaria de salientar. Esse instrumento de vocês, Cláudio, é muito bacana, não sabia que existia, estou sabendo agora aqui no programa, acho importantíssimo, porque sempre fica, na verdade, aquela pergunta, né? Mas tudo isso que a gente paga de imposto realmente reverte? Realmente volta? Sempre tem essa polêmica. Então, acho que um instrumento como esse vai dar uma ajudada para balizar, né? Não, com certeza. Ele é um instrumento novo, né? A gente lançou no final do ano passado, né? E é óbvio que o cidadão e a imprensa e todo mundo tem que estar sempre atento sobre a maneira como o Estado gasta os recursos dos impostos. A análise, a avaliação das políticas públicas, se elas estão sendo feitas de forma adequada, se elas são úteis. Isso é algo que é fundamental que o cidadão, que a sociedade civil esteja sempre atenta. Mas é muito importante que, a despeito disso, a gente tenha consciência de que o Brasil é um país que tem um enorme sistema de provimento de serviços públicos, ainda que ele seja imperfeito. E a sociedade civil precisa estar atenta justamente para corrigir as imperfeições
das políticas públicas. Esse é o papel nosso aqui no IPEA e de todos, do professor Guilherme, da universidade, né, dos institutos de pesquisa, da imprensa, cobrar, evidentemente, do executivo para que as políticas públicas sejam feitas da forma mais adequada, que atinjam os públicos-alvo mais importantes, né? Isso é fundamental. Mas a gente tem no Brasil um sistema de políticas públicas muito, muito robusto, muito significativo, que a gente deve levar em consideração quando a gente observa o volume de impostos que a gente paga. Inclusive, esse aqui é o nosso papel como imprensa, né, como jornalista, do Guilherme aí como uma pessoa do direito para ver essa aplicação, sua como um economista e, evidentemente, dos próprios vereadores aqui da Câmara que têm essa função de fiscalizar e fazer a legislação sobre. Guilherme, como é que fica, o que mudanças teremos no setor de herança e doações, como, por exemplo, causa-mortes, o tal do ITCMD? Olha, eu quero, antes de mais nada, corroborar o que disse aí o professor Cláudio. Acho que ele, como pesquisador, está trazendo algo muito interessante. O IPEA tem um trabalho fundamental para o Brasil, né? A gente se orgulha muito de ter instituições como o IPEA pesquisando e pensando a nossa economia. E nós, na Universidade de Guarulhos, eu tive a oportunidade já de dar palestras sobre esse tema, que é um tema que eu também gosto de pesquisar, que é a equiparação dos serviços do Brasil realmente com o tributo cobrado. Na verdade, o primeiro mito que a gente tem que fazer cair é de que a nossa tributação é a mais alta do mundo. A gente vê isso às vezes na imprensa por aí, mas essa é uma informação irresponsável. Na verdade, a gente está numa média mundial. Né? Se você pegar os países nórdicos, pegar a Alemanha, a tributação lá é muito mais alta que aqui. Ninguém diz que o trabalhador alemão atrapalha a economia quando você está dando direitos trabalhistas na Alemanha. Isso não existe. Então, não é verdade que o nosso custo do trabalho seja alto o suficiente para atrapalhar o empregador para empregar. Não é verdade que o Brasil tem a maior tributação do mundo. A gente está na média mundial e bastante equiparado em termos de prestação de serviço, ou seja, a nossa prestação de serviço é realmente muito boa, como falou o professor Cláudio. Essa mesma coisa acontece no ITCMD, né? O ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, ele é um imposto que causa atualmente uma distorção no Brasil. Em relação a outros países do mundo, que cobram às vezes 30%, 40% de impostos sobre as doações, sobre as transmissões por herança, o Brasil, por exemplo, em São Paulo, a alíquota aqui é de 4,5%. Em outros estados, porque varia por estado, porque é um imposto estadual, ele é um imposto baixo, ou seja, enquanto ele está falando de 3%, 4%, os países desenvolvidos cobram 30%, 40%. O que acontece? Isso faz com que as heranças mantenham a riqueza das pessoas que já têm uma certa riqueza na mão das pessoas que têm essa riqueza. Ou seja, ele é um imposto que não permite a progressividade e a distribuição de renda. Né? Se a gente tem um tributo maior, isso vai causar um certo alvoroço no início, eu imagino, mas esse tributo, ao longo prazo, ele é justo, porque ele vai estimular a pessoa, em vez de fazer patrimônio e guardar patrimônio, a investir, por exemplo, na economia e botar o dinheiro para girar. Se você for ver os grandes milionários dos Estados Unidos, eles criam fundações e geram, de alguma maneira, geram riqueza, fazem com que a riqueza que não vai sobrar somente para os filhos deles, já que eles não vão ficar com 95% daquilo, uma boa parte vai ser distribuída ao Estado, então eles já se antecipam e fazem alguma maneira da riqueza ser colocada aberta para a população de alguma maneira se beneficiar, ajuda a ter investimentos de natureza social, ajuda que existam fundações que possam colaborar juntamente com o Estado a fazer uma distribuição de riqueza. Isso é muito importante. Acredito que mexer nisso com essa mudança pretendida do ITCMD seja algo extremamente relevante para o futuro do país, reconhecendo que é um tema polêmico, porque, em geral, as pessoas têm uma relação em relação ao patrimônio obtido na vida, de um apego como se fosse a questão mais segura que existe, porque num país como o Brasil,
que tem essa natureza regressiva e que vem de uma sociedade escravocrata, certamente né? Aqui a terra sempre foi muito importante, porque a gente está falando de um país que tem uma estrutura historicamente muito social parecida com o sistema quase feudal, em que a terra é muito relevante, mas com o passar do tempo, esse tipo de mudança tributária vai fazer com que o patrimônio seja menos importante e o investimento passe a ser mais importante no setor produtivo, na geração de emprego, na geração de um capital que possa ter um resultado social mais interessante para o conjunto da população. Maravilha de fala, Guilherme. E você aí, ó, que tenta conseguir um emprego, a empresa fala para você, ó, não dá, o trabalhador aqui é muito caro, é muito imposto. Acabamos de desmistificar isso aqui na fala do Guilherme. Gente, a gente está caminhando. Pois é, a gente está caminhando para a parte final do programa, então só queria falar aqui que a mudança sobre o IPTU, isso é bem simples, acho que não precisa de comentário, é que dá a possibilidade das prefeituras atualizarem a base de cálculo do IPTU por decreto, ou seja, você desvincula da votação da Câmara, porque antes tinha que passar pela votação da Câmara, agora por decreto o prefeito consegue atualizar a base de cálculo do IPTU, por exemplo. O que eu quero falar com vocês nesse final, e já pedi as considerações finais de cada um também, é que vocês façam aqui um exercício, não de muita futurologia, mas de expectativa, porque o projeto sobre a reforma da tributação da renda e folha de pagamento deve ser enviado aí em até 90 dias para o Senado e também para a Câmara dos Deputados. Que expectativa vocês têm de que figure nessa reforma de imposto sobre renda e folha de pagamento, que a gente está esperando há muito tempo também, né? Bom, deixa eu dar minha primeira opinião. Primeiro, agradecer o convite, dizer da minha satisfação de estar aqui com o Leandro e com o professor Guilherme, e dizer o seguinte, eu acho que a reforma do imposto de renda também é absolutamente fundamental. Na verdade, no Brasil, a gente sempre tributou muito mais consumo e menos a renda, e a gente precisa migrar para uma tributação mais baseada na renda e menos no consumo. Acho que essa é uma reforma difícil também, é uma reforma em que os interesses políticos vão se manifestar muito claramente e a sociedade precisa estar atenta. Mas os estudos hoje mostram claramente que uma melhor distribuição de renda ela tem um papel fundamental na trajetória de crescimento e desenvolvimento de um país. Então, se nós conseguirmos fazer com que a tributação sobre a renda e, eventualmente, até sobre riqueza e patrimônio, como falava há pouco o professor Guilherme, elas se tornem mais progressivas, isso vai ser um instrumento importante para o desenvolvimento, no sentido não só de que vai gerar uma renda para as pessoas maior, mas, ao mesmo tempo, cria uma sociedade mais coesa, uma sociedade menos apartada, menos dividida. E isso é muito importante para o funcionamento da vida em sociedade. Então, acho que a minha expectativa é que nós teremos um embate difícil, obviamente, no Congresso. As opiniões sobre isso certamente serão divergentes em muitos aspectos, mas eu sou confiante de que o Congresso Nacional terá a sabedoria de aprovar uma reforma sobre imposto de renda progressiva, que melhore a progressividade da nossa estrutura tributária, que nos leve a uma economia mais desenvolvida nos próximos anos. Há muito tempo se fala aí da taxação das grandes fortunas, das grandes riquezas, como você colocou, e a gente espera que vá por esse caminho. Eu vou pedir a fala do Guilherme, e aí eu me despeço de cada um rapidinho para dar a consideração final. Guilherme, e aí, o que você espera desse novo imposto aí sobre renda, essa nova reforma do imposto sobre renda? Eu vou concordar mais uma vez com o professor Cláudio. A gente está só concordando aqui, mas não é camaradagem, não. É porque aí é um encontro de opiniões. Mas esse foi um programa muito mais informativo do que de debate, né? A gente não precisa de opinião contrária. A gente precisa esclarecer as pessoas, na verdade. Não se trata de uma questão apenas de viés ou de coloração política. É uma questão de uma visão pragmática e científica mesmo da realidade, né? Que é uma das coisas que a universidade e os grandes órgãos como a IPEA patrocinam, né? É isso que a gente faz, a gente dá uma visão esclarecedora, né? E eu acho que sim, a gente precisa caminhar para um tributo sobre a renda, o imposto de renda, possa ser um imposto progressivo. Isso é muito importante para melhorar a coesão social. Eu vou na fala do nosso pesquisador Cláudio, que é perfeita. Eu acho que isso ia realmente mudar a constituição do nosso tecido social. A gente poderia constituir uma sociedade mais fraterna, mais humana, que se preocupasse mais
com o ganho coletivo. Evidentemente que ser rico no Brasil, por um lado, é bom, porque a pessoa vive num paraíso fiscal, que para a riqueza já constituída, o Brasil oferece poucas formas de distribuição de renda. Por outro lado, a insegurança que essa pessoa vive num país que tem essa diferença social alarmante, eu imagino que ter que blindar carro, viver em fortes aí para não ser assaltado, não seja a forma mais confortável de gastar a sua riqueza, tanto que a maioria vai viajar para o exterior para gastar a sua riqueza em paz e acha lá é muito bonito andar de bicicleta, lá é muito bonito ter as casas sem muro, mas enfim, a gente tem que construir isso aqui. Para construir isso aqui, a gente precisa começar a fazer um pouco de distribuição de renda e, se possível, uma distribuição mais forte. Por uma coincidência do destino, o meu trabalho de fim de curso, quando eu acabei a especialização em constitucional, foi sobre imposto sobre grandes fortunas. E justamente essa é algo que parece que agora vai sair do papel, vamos ver se agora efetivamente sai, né? A gente está falando sobre isso há muito tempo e é o único caso de não exercício tributário da história do Brasil. É muito esclarecedor que seja. Ou seja, nem os governos de esquerda, nem os governos de direita tiveram a intenção de cobrar as grandes fortunas, porque esses são os patrocinadores da política no Brasil. Exatamente. É quem paga a conta no final, de uma maneira ou de outra, né? Seja por apoio político, seja por apoio econômico, objetivo, mas não deixaram passar. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar, a enfrentar esses grandes desafios, que é fazer com que a economia seja gerida não para 1%, mas para os 99% que precisam viver numa sociedade em que o pão possa custar o preço do pão mesmo, e não o pão mais tributos, e que você não consiga ter acesso a coisas básicas como comer. Eu acho que é isso que a gente tem que construir aqui. Então, quero desde já agradecer aqui a presença à TV Câmara. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito importante para a população de Guarulhos, e agradecer em nome da Universidade de Guarulhos, que é também um patrimônio da cidade de Guarulhos, a minha vinda até aqui para poder travar esse debate aqui tão amistoso, tão fraterno e tão produtivo do ponto de vista intelectual e também social, porque eu imagino que seja útil para a população de Guarulhos. Obrigado, Guilherme. Cláudio, 30 segundos para a sua consideração final, então. E por um país mais justo e sem tantos abismos. Cláudio. Com certeza, eu acho que eu vou utilizar uma fala do professor Guilherme, um país sem muros. Nós precisamos de um país sem muros. Nós precisamos de mais coesão social, de um país mais igualitário, mais rico, mais desenvolvido, respeitando o meio ambiente, respeitando a sociedade, os direitos civis, direitos humanos, direitos políticos. Eu acho que é isso, eu acho que estamos no caminho, é uma batalha difícil, mas eu estou convicto de que nós vamos chegar lá. É isso, e mais uma vez a satisfação de ter debatido com o professor Guilherme, ter estado contigo e com a equipe aí da TV Câmara. Obrigado, Leandro. Vale a metáfora, Cláudio. Comprei sua ideia. Por um país sem muros. Vamos fazer esse slogan ainda um dia aqui na nossa campanha. Muito obrigado a você que acompanhou também essa edição do Câmara em Pauta. A gente espera que tenha contribuído para esclarecer a você, de alguma maneira, o que aconteceu aí, pelo menos de principal, nessa reforma tributária sobre o consumo e no que pode impactar a sua vida. A gente se vê aqui numa próxima. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Continue aí na nossa programação, que agora você sabe é multiplataforma. Você vê sob demanda e na mídia que você quiser e bem entender. Muito obrigado. Nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, canal da cidadania.